Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai ler as passagens bíblicas e depois vai fazer uma pequena peça teatral, em nome de Jesus. No livro de Lucas 1:26. Aleluia. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquele que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis que a sua serva, eis que aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lá no capítulo 57, o nascimento. No 2, capítulo 2, versículo 1. O nascimento de Jesus. 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, da Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, entrando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhe disse: Não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram, os pastores uns aos outros: Vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que a ouviram se maravilhavam que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Até aqui, em nome de Jesus. Vamos fazer a encenação da parte que o anjo chega para Maria, o anjo Gabriel, e fala que ela conceberá um filho. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Meu Deus! Como eu poderei ter um filho
E o anjo fala: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo ela disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, sendo assim, eu terei paz no meu coração. Mas eu ainda sou casada com José. Como eu contarei isso para o meu esposo? Então, Maria conta para o seu esposo. Então, José fica sabendo que Maria estava grávida. Mas como que Maria estava grávida se ele não conheceu Maria? Então, José, muito preocupado, ele pensa em deixar Maria em secreto, porque não queria defamar Maria. José: o que eu farei agora? Se eu acusá-la de adultério, com certeza ela será apedrejada. Mas para que isso não lhe aconteça, eu tentarei a deixar em secreto. José vai e dorme. Depois, no sonho, um anjo aparece para José e fala que aquele que está no ventre de Maria era do Espírito Santo. E assim, José, ele concorda em ter a sua esposa consigo. E a passagem continua. Então, os dias se passaram e a chegada do menino estava próxima. E eles, em Belém, eles foram fazer um censo, uma contagem que o rei Herodes estava fazendo. Só que no meio do percurso, o menino Jesus já estava perto de nascer. E eles foram procurar uma estalagem, mas só que todas as estalagens já estavam cheias. Agora José está batendo na porta da estalagem. Por favor, ajuda! A minha mulher está para ter um filho. Por favor, você não tem um quarto para a gente, por favor? José, não vai dar mais tempo, José. Eu sinto que a criança está chegando. O único jeito é a gente ficar lá naquele celeiro. Vamos ver se tem espaço para a gente se acolher ali. José, Deus mandará o Consolador. Aleluia. Então vamos para aquela estalagem. Então Maria e José vão para o celeiro. E ali Maria dá a luz ao menino Jesus. Esse está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então José e Maria ficam olhando aquele lindo menino que seria o Salvador de Israel. aleluia, glória a Deus. Aí a estrela se detém sobre aquele celeiro e de repente chegam os reis magos. Os 3 reis magos, um chega com ouro, outro chega com incenso e outro chega com incenso para o menino. E eles falam com o menino. E possivelmente aquele incenso, aquele ouro foi o sustento daquela família quando eles partem para o Egito para fugir do rei Herodes. E o rei da pátria nasceu. A moral da história é: alguém maior do que um rei, ele poderia ter nascido num castelo cercado de ouro, de prata, de joias preciosas, de pedras preciosas, mas não. Ele preferiu nascer num estábulo cercado de animais, na palha, numa manjedoura, para nos mostrar a humildade, simplicidade. Ele era Deus, mas ele não se igualou a Deus. Ele se sujeitou como forma de homem. E ali ele tiraria todo o pecado do mundo. Então todos aqueles que se achegarem a Jesus têm seus pecados lavados. E nesse dia de hoje a gente possa dar glória e aleluia ao nosso Salvador. E nós agradecemos nossa rica oportunidade.